Vamos nós. Hoje tem muito conteúdo, o pessoal que não é pontual, eles que, né, se preocupem, eles que lutem depois. Hoje a gente vai ver a segunda parte do menu inserir. Como eu falei na última aula, tem uma parte interessante naquele menu inserir, que são cabeçalho e rodapé, as notas de rodapé, nota de fim e número de páginas. Títulos são relativos, tá? Esses aqui, eles aparecem constantemente dentro dos nossos textos acadêmicos quando a gente começar a produzir. Então, vez por outra, você vai precisar de um rodapé, vez por outra, você pode precisar de uma nota de rodapé, mas a questão de títulos e índices sumários é só se você estiver redigindo um trabalho que tenha muitas páginas. Então, para um exemplo prático, digamos que se a Luísa está precisando mandar um trabalho para o professor dela de geografia. O trabalho tem 3 páginas. Tem sentido eu ter um índice sumário para um trabalho de 3 páginas? Não, não tem. Agora, se é um trabalho com 10 páginas, que tem imagens, que tem muita informação e principalmente que é dividido em capítulos, aí sim tem propósito. Então, hoje vocês vão aprender isso comigo. Não acredito eu que vai dar tempo sim. Se não der tempo, a gente estica esse conteúdo para a próxima aula. Porque hoje é muita coisa e pode ser que alguns de vocês tenham dificuldade com algumas delas. Eu tenho que dar umas pausinhas. Se não, vamos seguir o nosso fluxo normalmente, tá? Iniciando aqui os nossos trabalhos. Primeiro de tudo, já falei sobre esse conteúdo, sobre quebra de página, mas nunca é demais e hoje a gente vai utilizar isso aqui também. O que é uma quebra de página? É descer uma informação que você tem em um texto, por exemplo, para a próxima página. Quando eu faço isso só com Enter, ó, eu estou aqui com o meu texto, tá? Que eu já fiz a minha pesquisa, que eu vou trabalhar com ele depois. Se eu der só o Enter, eu pulo uma linha. É uma quebra de linha. É diferente, o conceito é diferente. Os dois são úteis. Mas ontem eu peguei uma turma de TIC que eu pedi para eles fazerem um trabalho colaborativo. Como é que eles estavam tendo dificuldade? Eles estavam tendo dificuldade porque eles dividiram o texto da seguinte maneira. Pedi para ter 5 páginas. Calma aí que ainda está longe, ainda está longe. Uma página, 2 páginas, e aqui continuaria, porque eles fizeram isso com as 5. Eles desceram o texto com Enter, por 5 páginas. E aí, meus queridos, o primeiro que apaga qualquer parte, qualquer Enter, já mexe no andamento do restante do texto. E aí, ó, lá vai o povo ficar tentando fazer as coisas, enquanto um apagava, o outro não apagava, depois o outro apagava, e estava todo mundo se matando. A moral da história é que não conseguiam terminar a atividade. A moral da história é que eu sou da filosofia do Cobra Kai. Quando um erra, todo mundo erra. Então todo mundo ficou sem nota, tá? Quebra de página, quebra de página, quebra de linha, quebra de linha. Isso daqui é um caractere. Se eu apagar ele, ele some. Mesma coisa que uma quebra de página. Mas aqui, a diferença é que eu fiz só com uma. Eu não fiz de um por um até chegar na outra página, tá? Isso aqui influencia demais o andamento de um texto. Pode ser muito prejudicial para você, tá bom? O Adriel entrando agora. Então, se eu quero passar qualquer parte do meu conteúdo, se, por exemplo, eu quisesse passar aqui dia em 25 de dezembro, 25 de setembro em diante, se eu quero passar para a próxima página, não é com enter, 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 enter. Nem que esse texto já esteja quase no final da página. Por exemplo, meu texto já está assim, está colado na última linha, literalmente. Eu não vou descer a última linha com enter. Não faço isso. Nunca façam isso. Usem sempre a quebra de página para passar o conteúdo para as próximas páginas, tá? Não errem por isso. Eu dou o meu Ctrl Enter, aperto a tecla Ctrl e dou meu Enter. Se o meu objetivo da minha atividade, por exemplo, for criar uma página em branco dentro desse texto, esse texto só tem uma página. Eu quero criar uma página em branco antes do nome do meu título. Como é que eu faço? Tempo para digitar no chat, porque hoje eu não estou olhando para a carinha de vocês, não. Tava colocando comida. Ah, sai daí, Zé. Me respeita, Zé. Tu vai me trocar para comida, Zé. Sai fora. Ctrl A, Diogo, ele seleciona o texto inteiro, ó. Ctrl A de Ctrl All, você seleciona todas as informações que estão no seu documento. É o Ctrl Enter. Mas onde que eu digito o meu Ctrl Enter? Tempo valendo um gole d'água. Inclusive, fica a dica de vida. Bebam água, tá? Um belo dia, se o seu rim estiver gritando, dizendo você vai morrer, é porque você não bebeu água, tá bom? Bebam muita água, se hidratem, tá? No começo do texto. Beleza. Clica no começo do texto e aí dá o Ctrl Enter. Você criou uma página em branco para poder trabalhar e manipular ela depois, beleza? Isso é uma quebra de página. Vamos seguir o nosso bonde, porque hoje nós estamos embrasando. É o novo? Aqui.
Além dessa nossa quebra de página, lembrando, quebra de página está no menu inserir, tá? Melhor uma pedra no caminho do que duas no rim. Ah, melhor um malfit no caminho do que uma pedra no rim. Se você não sabe o que é um malfit, lhe falta cultura nerd. É um boneco do LoL. Apelidado carinhosamente, não posso dizer o apelido porque meu vídeo é Friendly Family, tá? Mentira, eu vou dar uma pausa no vídeo. Eu tô desses, hoje eu tô desses. Pausar o vídeo, gravar de novo. Olha só, piadas horrorosas. E vocêzinho, né? Vocêzinho, que feio. Eu fico pensando em piadas legais para fazer. Quando eu uso galhofas horrorosas, vocês estão rindo. Vocês não sabem nem o que é galhofa. Vamos seguir, tá? Todas essas informações que eu estou passando hoje estão no menu inserir, tá bom, meus bons? Então, tanto a quebra de página quanto esse próximo conteúdo, que são os cabeçalhos e os rodapés. O que é um cabeçalho e o que é um rodapé? Cabeçalho é uma informação que fica por padrão no começo do teu texto, acima do texto digitável, acima do corpo do teu texto. É uma instância, ela vai ficar lá, independentemente do que você fizer, independentemente do que você editar, ela vai ficar lá, bonitinha, belíssima e impecável. Vamos às provas, que aqui hoje eu estou do mal, do Maurício. Humor e piadas. Então, cliquei aqui no meu editor de texto, tenho aqui o meu texto em si. Falaram no chat o que é M de mal. M de mal. M de Maurício. A piada foi boa no meu coração. É isso que importa. Sim, aqui esse meu texto. Falaram lá no chat que se eu der o Ctrl A, hoje não é aula, é stand-up. Hoje é show de piadas. Se eu der o meu Ctrl A, eu seleciono todo o meu texto. Beleza? Concordam comigo? Ctrl A, selecionei o texto. O que é que eu faço depois? Se eu apertar qualquer botão, apertei um zero aqui. Está selecionado, todo o meu texto que foi selecionado é substituído pelo caractere que eu digitei. Bem tranquilo. Tranquilo, paz de Cristo, não estou falando nada que é novidade aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou inserir nesse meu texto um belíssimo cabeçalho, que é através dessa opção, menu inserir, cabeçalho. Coloquei meu cabeçalho aqui, tranquilo. O que apareceu? Apareceu um cursor piscando em um campo que não existia antes, porque isso aqui não existia antes. Aqui era só uma parte em branco do meu texto, agora é um cabeçalho. E o que eu colocar aqui como informação, vou colocar Malfit, é o nome do boneco que tinha acabado de citar como piada, tá? Coloquei aqui o Malfit, beleza, tranquilo. Vou clicar de volta no meu texto, e agora, meus queridos, vou fazer uma pergunta para vocês. Lembra que eu acabei de fazer o seguinte, selecionei todo o meu texto e substituí por um zero? Se eu fizer isso agora, vai substituir até a palavra Malfit, que está lá em cima? Se você acha que quando eu dou o Ctrl A, seleciona tudo, tudo mesmo, digite o apelido do Malfit, que eu acabei de citar anteriormente, tá? Se você acha que o cabeçalho é independente disso, você pode digitar cabeçalho e pronto. Porque quando eu falo que esse texto aqui, é engraçado quando você lê, continua sendo engraçado quando você lê, não sei por quê. Mas isso daqui é uma instância do teu texto. Ele é independente, tá? Inclusive com formatações independentes, com conteúdo independente. Uma vez que você crie, tudo que você fizer, inclusive se eu, por exemplo, apagar todo o meu texto, ele não vai junto, porque ele não faz parte do texto, ele é independente, tá? Vou dar meu Ctrl Z para devolver meu texto. E se eu quiser clicar para editar nele, eu clico mais de uma vez e aí eu volto para edição. Oh, Caio, só por zoeira. Só por zoeira. Pronto. Quando eu habilito para edição de novo, aí eu tenho como selecionar, aí eu tenho como apagar, aí eu tenho como fazer todos os meus always para poder substituir as informações. Se não, ele vai ficar aqui belíssimo até o infinito e além, enquanto eu não removê-lo, tá? Lembrando, tem formatações independentes. Se eu, por exemplo, colocar o tamanho da fonte dele aqui para 4 ou 5, para fazer todas as minhas formatações, é independente. O restante do meu texto continua belíssimo lá do jeito que eu deixei antes e não vai mudar até o momento em que eu escolher por mudá-lo, tá? Vou colocar aqui outra coisa que a gente pode colocar no cabeçalho. Deixa eu ver. Não. Pronto. Estou colocando um outro texto. Sim. Estou colocando um outro texto para fazer as minhas edições. Vou selecionar ele, vou diminuir o tamanho da fonte e vou deixar só como dica e também como um padrão. Se você está criando um cabeçalho, está criando um rodapé, o tamanho da fonte dele é sempre 10, tá? Sempre 10.
ele é sempre um pouquinho menor do seu texto comum. Meu corpo do texto é sempre girando entre 11 e 12, preferencialmente 12. Mas o meu rodapé e o meu cabeçalho sempre tem esse tamanho específico. E conjunto de localizações, isso daqui é o quê? Para você colocar no seu cabeçalho, no seu rodapé, porque isso parece mais uma descrição de nota de rodapé, meu irmão. Oi, minha jovem. Você chegou sentado aqui, nossa, as coisas estão acontecendo muito estranhas, né? É só um dia que eu não estou tão saudável. Só ele retirar a queixa. Repete o quê? Zezinho volta que ele perdeu a facada. A facada. A facada foi você não vir mais no presencial para poder te zoar, rapaz. Então, como eu falei, nosso cabeçalho é uma instância específica do nosso texto, que fica sempre no topo, e ele é dedicado às seguintes informações, tá? Já vou logo ponderando desde cara. O que você coloca de verdade em um cabeçalho? A maioria das vezes, como o Gabriel falou, eu concordo com a parte do nome do autor. Se for um artigo, pode ser o nome do autor e também a revista, o nome da revista onde esse artigo está dedicado. Mas a maioria das vezes é o nome e mais posterior aqui no canto direito, o número da página, tá certo? Agora, nesse nosso caso aqui, o que caberia? Caberia o número da página, caso essa fosse a primeira página do documento em si, ou então um outro nome. Mas como eu estou só mostrando para que ele serve, por isso que eu coloquei lá um nome, por isso que eu coloquei uma piadinha. Beleza? O que a gente coloca de padrão? Número da página. Tem duas formas de inserir esse número da página, tá? Calma aí, tem duas pessoas para colocar na sala, Amanda e a Lia. Pronto. A gente pode colocar esse número da página através da própria guia do rodapé, ó, porque eu tenho uma guia de opções aqui, só clicar em opções, eu tenho o formato do cabeçalho, número de páginas, remover cabeçalho e afins, ou através do menu inserir, e aqui eu tenho o número da página, tá? Tenho essas duas opções aqui para poder trabalhar, beleza? Qual é a melhor, qual é a mais prática? Para o nosso documentos Google, é utilizar o próprio cabeçalho para isso, o cabeçalho e o rodapé. Deixa eu ver aqui o número da página, escolho por onde eu começo, posso começar por 1, começar por 2, 3, começo a listagem pelo número que eu quiser, tá? E eu posso optar por colocar esse número da página ou no cabeçalho ou no rodapé. Para a BNT, sempre no cabeçalho, canto superior direito, tá? Então ficaria mais ou menos aqui, ó. Clicar aqui de novo, número da página, vou adicionar no próprio cabeçalho, vou começar do 1, que é só um exemplo, e vou aplicar. Ah, Maurício, não está no canto superior direito. Você pode selecionar, porque isso aqui é um texto, é informação, coloca ele para lá. Tranquilo? Ah, Maurício, mas através do outro ícone lá, ele já vai direto, porque tem as opções de formatação. Beleza. Vou aqui clicar em inserir, lembrando, tem que estar com o meu cursor aqui, se eu não estou usando a própria guia do cabeçalho para colocar o nosso número de página. Clico em inserir, venho em número da página, e aqui tem os layoutzinhos, ó. Canto superior direito com a primeira folha em branco, canto inferior direito com a primeira folha em branco. Vou colocar esse e está aqui no mesmo canto, no esquerdo. Eu clico e aí eu jogo ele para o cantinho certo, tá? É um texto que obedece a formatações da mesma forma. Como eu falei, você pode aumentar o tamanho desse texto, você pode formatar como você quiser. É um campo específico para isso. E essa marcação que fica, ó, tá vendo como se tivesse uma cor, uma sombra, é para indicar que isso aqui é mutável, tá? Porque no momento em que eu, por exemplo, adicionar mais uma página nesse meu texto, ó, vou quebrar aquela página que eu tinha feito lá no começo, o meu indicador muda, aumenta a quantidade, beleza? Por isso que tem aquela sombra. Voltar aqui para desfazer, vou deixar sem informações, não que é mais um cabeçalho, porque um cabeçalho às vezes é uma dor de cabeça, clica aqui em opções e tem a opção remover o danado do cabeçalho, que é adicionar, mesma forma, inserir cabeçalhos e rodapés e bota o danado. Eita, vou falar de novo. Meu Deus do céu, aqueles momentos de tensão. Antes que aconteça alguma coisa. E aí, Flávio, tudo bom? Parei teu vídeo, tá? Vamos evitar. Às vezes habilita sem querer, pode ser que tenha sido sem querer. Que da última vez eu demorei demais. Enfim, seguindo aqui a ideia, a gente já mexeu bastante no nosso belíssimo cabeçalho. Vamos para o primo dele, que é o rodapé em si. Vou clicar aqui em inserir, vou na opção cabeçalho de rodapé e vou na opção de baixo. Ah, Maurício, por que você não usa os atalhos? Meus queridos, atalho de navegação pode conflitar, tá certo? Como eu já falei, você não pode esquecer nunca que seu editor de texto está dentro de um navegador. Então, vez por outra, um Ctrl+O, um Ctrl+A, um Ctrl+E pode fazer algo diferente do navegador em si que você está. Então, não me custa nada clicar no ícone.
Não me dói se eu clicar nele para resolver, tá bom? Cliquei aqui e adicionei um rodapé. O rodapé em si tem a mesma lógica do cabeçalho. É um campo do seu texto que é independente do seu texto, onde você pode colocar formatações e informações. Nosso cabeçalho a gente já viu, para a ABNT, preferencialmente, ou o nome do autor, ou o nome da revista, às vezes o nome da obra e o número da página, certo? E o nosso rodapé em si, o rodapé, deixa eu só colocar o Vitor. E o Vitão? E aí, Vitão? Suave, meu bom. Tá na sala aí, seja bem-vindo, esteja à vontade, é nóis. Se eu coloco o nosso rodapé, o que eu tenho de informações importantes nele? Eu posso colocar, entre outras coisas, algumas informações sobre a revista também. Então, talvez o ano da revista, talvez algumas coisas do gênero, mas raras são as vezes que eu vejo um rodapé com alguma informação. Eu vejo um rodapé com informação quando é num livro, tá? Mas um livro é diferente de trabalhos acadêmicos. E aí fica por aqui o número de páginas e afins. Já vi também informações que eram para estar no cabeçalho, no rodapé, tipo o número da revista e tal. Mas para a gente, atém-se principalmente que o rodapé serve para ficar embaixo da nota de rodapé. A nota de rodapé tem muito mais serventia. Vamos mostrar isso agora, tá? Deixa eu adicionar os dois, ficar com os dois na mesma página, e os dois com algum conteúdo. No cabeçalho, eu vou colocar Saudade X1 de 3. E no rodapé que eu adicionei, pronto. Vou formatá-los com o tamanho mais adequado, que é 5:10. A fonte, a gente ainda vai ver as ideias de formatação em relação à fonte e tal, mas preferencialmente Arial. Ah, Maurício, só para o cabeçalho, só para o rodapé? Não, para o documento como um todo, ou Arial ou o nosso Times New Roman. E outra coisa, se o teu cabeçalho, o teu rodapé tem uma fonte diferente do teu corpo de texto, aí você está muito troll, tá? Se o teu texto é todo em Arial, o teu cabeçalho e o teu rodapé é na Times, pelo amor de Deus, qual foi a sua ideia por trás dessa sua façanha? Ser troll? Só pode. Não que isso vá justificar uma perca de pontos, mas uns décimozinhos aí, com certeza a pessoa que está te avaliando vai remover, tá? Tem os dois campos aqui. Vou colocar o meu rodapé mais para a direita, só para vocês verem que eles continuam sendo independentes. E aí eu vou selecionar todo o meu texto e vou deletar de novo. E vai continuar com o meu cabeçalho e o meu rodapé, independentemente de qualquer coisa. Beleza? Deu para entender que eles são independentes, que eles vão ficar belíssimos até o final da vida, porque se eu resolvo adicionar outra página aqui, vai ter o cabeçalho e o rodapé. Se eu adiciono mais uma, tudo bom? Pronto. Se eu adiciono mais quantas páginas eu quiser, enquanto eu não remover o cabeçalho e o rodapé, eles vão ficar aparecendo no restante do meu documento. Se tiverem 1000 páginas, vai seguir a mesma lógica, tá? Tá entendido isso, pessoal? Se entenderam, digitem. Deixa eu ver. Eu não vou digitar Volta Maria. Não, vai. Digita Volta Maria se você entendeu. Se você não entendeu, digita Deixa Maria no canto dela. Para o pessoal que não entendeu e não está querendo digitar, o texto todo é Deixa a Maria no canto dela. Pronto. Se ninguém digitar isso daqui, segue nosso bonde. E eu tô adorando que vocês estão entendendo as coisas. Ou eu tô explicando muito bem, ou o assunto que é muito bobo. Mas vão pensando que esse assunto é muito bobo, tá? Principalmente quando vocês estiverem produzindo os próprios documentos de vocês. Isso aí dá uma dorzinha de cabeça que, meu Deus do céu. Algumas outras configurações, como eu já falei. A questão dos centímetros, imagem superior e inferior, isso aqui é o tamanho do campo que você está dedicando para o teu cabeçalho e para o teu rodapé. O que significa isso? Que você está retirando de uma página alguns centímetros para deixar aquele campo específico ou maior ou menor. Quanto maior o campo do teu cabeçalho, menor de espaço você tem para o seu texto. Só seja inteligente a ponto de se tocar para isso. Porque se você deixa, por exemplo, 3 centímetros para o cabeçalho, 3 centímetros para o rodapé, sendo que era uma instância que era para ter no máximo 1,5 cm, tem muita informação que você está perdendo aí, tá bom? Deixem o tamanho padrão e vamos seguir nosso bonde. O próximo canto, próxima coisa para discutirmos, é a nossa querida nota de rodapé. Quem já viu uma nota de rodapé na vida? Em algum texto? Alguém já?
Se viram, acho que talvez não soubessem que aquilo era nota de rodapé. É uma informação que fica um cantinho acima do rodapé em si, e ela serve para explicar alguma informação dentro do teu texto que você não quer se desprender ou não quer explicar no decorrer dele. Por exemplo, se eu tenho o nome de alguém que eu já citei ou que eu já expliquei durante o meu texto e eu não quero que aquele parágrafo específico eu dedique a ele de novo, eu ponho como uma nota de rodapé essa informação. Se eu tenho alguma definição de alguma sigla que eu não acho necessário para o decorrer do meu texto explicá-la ali, eu deixo a explicação da sigla um pouco abaixo. Se eu posso colocar como nota de rodapé também informações do autor. Por exemplo, se eu estivesse escrevendo aqui sobre, não sei, vou pegar aquele cara de exemplo de novo, sobre o Gil, aquele cara lá que eu citei lá na aula sobre as citações. Se eu quisesse falar sobre ele, eu poderia dar uma breve descrição, ou pelo menos informações sobre o nível educacional dele, as pós e afins, já que eu estou citando ele, dentro da minha nota de rodapé, tá? Poderia colocar o nome dele aqui, Gil Carlos alguma coisa, o restante do meu texto ser todo referente a ele, sem explicar nada da biografia, e em alguma parte eu tenho a minha nota de rodapé para falar sobre ele. Como é que a gente insere, como é que a gente faz, como é que a gente ajusta cenas dos próximos capítulos? E esse capítulo começa agora. Posiciono o meu cursor, porque o meu cursor que orienta onde que essa nota de rodapé vai aparecer. Clico em inserir, tem a opção nota de rodapé aqui, cliquei, e assim que eu clico, ele já adiciona um caractere no meu texto, o 1, porque é a primeira nota de rodapé que eu criei, e lá embaixo adiciona um campo acima do rodapé para eu colocar as informações. E aí eu poderia explicar um pouco sobre esse autor. Gil é um cara bem legal. Então, eu falei que o Gil é um autor maravilhoso, que ele é muito útil para as produções acadêmicas, inclusive várias pessoas utilizam ele como referência em relação à pesquisa, tá? Mas eu poderia colocar aqui como outras informações. O nível acadêmico dele, poderia citar já as obras que eu li, que eu usei durante o decorrer dessa minha edição, dessa minha criação, desse meu texto em si, muito embora eu vá colocar elas depois, mas se eu quisesse fazer isso, seria para ajudar no desenvolvimento do meu texto, sem necessariamente mexer no corpo do texto em si. Beleza? Outra opção que a gente usa bastante são para siglas. No caso, deixa eu pensar uma sigla bem padrãozona aqui. Tem mais gente para entrar na sala. Oi, Mariana, tudo bom? Tem o IBGE aqui e continuo com a minha primeira sigla. Coloco o que ela significa. Pronto. Maurício, eu posso colocar mais de uma nota por página? Eu posso colocar um monte. Você quer outro exemplo de nota de rodapé que pode ser útil? Que não necessariamente é nota de rodapé, mas talvez seja até nota de fim? Deixa eu abrir aqui o Wikipedia. Não, vou pesquisar um assunto no Wikipedia. Pronto. Tá vendo essas numerações, esses 7, esses 8 e afins? É como se fossem notas de rodapé também. Lembrando que é uma página como um todo e que todas essas pontuações estão mais lá para baixo. Na listagem, elas ficam aqui para baixo, como se fossem links para que você clique e vá para essas páginas em específico. Eu escolhi uma página muito grande, tá? Mas está aqui, desde a primeira como se fossem referências. A primeira está lá em cima. Pesquisei um assunto, tem uma listagem dessas numerações e cada uma delas fica lá embaixo para eu clicar ou no link ou para ver do que ela se trata, tá? Deixa eu pensar em um assunto que seja um pouquinho menor do que o Google. A pessoa que eu pesquisei aqui foi o Bonovox. Pronto. Fui direto para o Wikipedia dele e aqui eu tenho algumas informações sobre esse cantor. Tenho a primeira e a segunda links, tá? Se eu clicar, é obviamente um link, mas está uma listagem lá para baixo. O 1 e o 2, o que eles significam? Primeiro é a biografia, e o segundo é alguma coisa sobre esse Mika Esses, alguma coisa assim, de Bono on Bono. Acho que é um livro. É um livro. Provavelmente alguma biografia do Bono. Beleza? Também são notas.
Eu não posso considerar de cara como se fossem exatamente nota de rodapé, porque são duas. Tem a nota de rodapé e a nota de fim. Elas duas têm utilidade dentro de um editor de texto, tá? Só que o nosso editor de texto do Google não trabalha com notas de fim. Até porque nota de fim gradativamente vai perdendo utilidade. Mas, aqui no nosso editor, se eu quisesse adicionar mais uma, deixa eu colocar aqui, colocar dia 25 de setembro de 1976. Vou colocar mais uma nota de rodapé aqui. Vou inserir nota de rodapé. Vou dizer que em 1976, pronto. Tenho mais uma informação e tenho mais uma anotação, tá? Então, se eu clicar aqui de volta do meu texto, nota de rodapé número 1, está aqui, nota de rodapé número 2, aqui 1976. Pronto. E as duas estão aqui. No momento em que eu decido apagá-la, no momento em que eu decido sumir com qualquer uma delas, eu posso apagar por aqui ou eu posso só me encaminhar para o meu texto e deletar a minha nota em si. No momento em que eu clicar aqui para apagar, ela some da minha listagem aqui de baixo. No momento em que eu achar a outra, porque está demorando um pouquinho, aqui. No momento que eu clicar na outra e eu resolvo apagar, ela some também do meu documento e não deixa nenhum rastrinho. Beleza? Eu falei sobre a nota de rodapé e é bom pontuar sobre a nota de fim também, por mais que o nosso editor de texto não trabalhe com isso, o Writer e o Word também trabalham, tá? Ela é um pouquinho diferente da nota de rodapé porque ela não insere a sua explicação na própria página que você criou. Aqui, se eu criar qualquer nota de rodapé em si, vai ter o número, a numeração aqui na página, e no final da página vai ter a explicação. Se fosse uma nota de fim, eu criaria o número aqui e no final do meu documento, na última página do meu documento, se fosse um documento de 100 páginas, aí que teria a explicação lá na última página. Ele criaria uma última página só para isso. Tá bom? Voltar aqui para nossa apresentação. SKS só o capão é o quê? Pronto. As pessoas que estão com dúvidas em nota de rodapé e nota de fim, levantem a mão no chat através do OL. Quem não está com dúvida, inverta a mão no LO. Isso vai ficar confuso pra caramba para saber na hora que todo mundo estiver digitando LLO, LLO, LLO. Duas mãos, você está indeciso, meu jovem? Pronto. Se estão com dúvida, vamos para a explicação novamente, pegando um outro exemplo. Eu vou pegar aqui, cadê Dublin? Pronto. Primeira vez que aparece Dublin aqui. Nesse Dublin, eu vou inserir uma nota de rodapé. Cadê? Pronto. Nessa nota de rodapé que eu acabei de inserir bem aqui, apareceu a anotação, e aqui embaixo tem, vou colocar aqui Dublin capital de Messejana. Vou adicionar uma outra nota de rodapé aqui em Bono. Inserir nota de rodapé, agora é o número 2. Isso vai ficar estranho? Vai, mas tô nem vendo. Quem pegou a referência é porque comeu o biscoito Bono. Saudades, inclusive, tá? Não é mais tão bom quanto antigamente. Eu vou adicionar mais uma. Vou pegar aqui. 31 não precisava ter. Pronto. Add. E vou adicionar mais um. Em Add, adicionei as minhas três informações
em 3 campos diferentes. Por quê? Elas têm o objetivo de explicar, de alguma forma. Aqui não, aqui a gente está fazendo umas piadinhas bobas. Mas elas, como comuns em texto, elas têm o objetivo de explicar alguma coisa que não precisa ser descrita dentro do parágrafo. Pode ser uma informação adicional a um autor, pode ser algo como uma analogia, pode ser a obra de alguém, pode ser o trecho de onde você retirou. Esse tipo de coisa você coloca como sua nota de rodapé. E é nota de rodapé porque ela fica acima do rodapé, não dentro. No momento em que você decide por excluí-la, é só excluir o caractere. Aqui de Dublin eu posso excluir, e ele apaga automaticamente a minha explicação. Aqui em bono, o primeiro bono que eu coloquei, excluo e ele apaga automaticamente a minha informação. Ou eu posso excluir a informação por aqui, mas ele vai ficar sempre com a numeração. Tá? Então é melhor apagar de lá. E esse último eu coloquei aqui em Edge. E eu apago e tá lá. Voltei a não ter nenhuma dessas notas. Tá bom? Tá com sono, Zé? Ah, é, Zé? Mais tarde, quando tiver as atividades, você perde seu sono, meu bom. Posso seguir ou eu tenho que explicar mais alguma vez ou eu tento explicar com outro exemplo? Se eu puder seguir, vocês me avisem, por favor. E aí a gente segue nossa conversa. Se não, putz, o que, Zé? Ai, minhas costas estão acabadas. Ai, Jesus amado, como eu queria ter 15 anos de novo. Saudades. Tempos imemoriáveis. Ai, eu era feliz e não sabia, só de conseguir andar direito. Paola, Érica, Sara, Mariana, Tanael, Beatriz, tá lá. Nós. Explica de novo. De novo. Vamos nós. O objetivo é explicar alguma parte do seu texto que você não queira comprometer o corpo do seu texto em si. Por exemplo, se eu fosse explicar o que significa OBE aqui, eu ocuparia, obviamente, uma sigla. OBE significa isso, 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 isso e isso. Estão comprometendo o andamento do meu texto, porque quem está lendo vai parar o raciocínio para tentar entender o que é OBE, para depois voltar ao raciocínio do meu texto em si. Sendo que eu poderia explicar o que é esse OBE embaixo da minha página, em outro momento, onde a pessoa já vai ter encerrado a leitura sobre aquele assunto e já vai estar passando para o conteúdo da página seguinte, através da minha nota de rodapé. Eu insiro ela no canto onde eu quero deixar, então eu deixo o meu cursor lá piscando, e aí eu explico, por exemplo, o que é o OBE. Isso é uma regra da ABNT sobre o rodapé em si, o que eu acabei de falar, ou tudo que eu acabei de falar? Porque o rodapé em si, ele está aqui de boas. Nota de rodapé está acima dele. Não é como se fossem dois assuntos próximos. Só a palavra é próxima. Mas nota de rodapé é independente do rodapé. O Isaac. Pronto, coloquei o Isaac na sala. Pronto. Coloquei a minha explicação sobre o bendito OBE aqui. Não estou atrapalhando o andamento do meu texto. Meu texto continua normal. Se a pessoa tiver curiosidade de saber sobre o que é o bendito OBE, ela pode se encaminhar aqui, porque de alguma forma isso não compromete o mandamento do texto em si, tá? É uma explicação que eu dei independentemente disso. Eu posso deixá-la aqui, posso adicioná-la, mais informações, lembrando, quanto mais nota de rodapé você colocar, mais espaço você está perdendo da sua página, tá? Se eu tiver tipo um parágrafo inteiro só de nota de rodapé, é um parágrafo a menos de texto que eu tenho. Então, cuidado. Vou apagá-la e agora acredito que posso seguir o nosso bonde. Temos mais algumas informações legais hoje. Lembra que eu falei dos títulos há algum tempo atrás? Título de redação, título de informação, alguns títulos para vocês colocarem, para vocês formatarem. Hoje é dia, conseguiu beber água? Tava difícil assim? Eita, água difícil. Brigou com o copo? Então, os títulos dentro dos editores de texto, isso daqui, eu acho que isso aqui pode dar um nó na cabeça de vocês, tá? Mas o objetivo dos títulos, da formatação de título dentro de um editor de texto, não é a formatação em si, é o indicador que ela traz, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês. O que é uma formatação de título? É você selecionar, por exemplo, alguma informação, como está aqui o título do meu texto, e formatar como um título, ou utilizar aqui através dos estilos. Vou clicar aqui e escolher qual estilo de título que eu quero. Deixa eu pegar aqui título 3, ou título 1. Apliquei e está aqui a minha formatação, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Pronto. Aproveita e ajeita a coluna. A minha? Ou a da Paola? Deve ser a da Paola.
Pronto. Formatei o meu título como título 1, tá? Como é que eu vejo isso? Quando eu clico na minha informação, tá lá, ó. Estilos como título 1. Só que, queridos, esse texto tá tamanho 20, tá Arial, ele não tá com nenhuma formatação além disso, mas só o tamanho já está incorreto. Porque, digamos que para dentro de um corpo de texto, qualquer parte que esteja acima de 12 está errado, tá? Nem que seja o título da tua monografia, não é para estar tamanho acima de 12, é sempre 12. Então, a formatação em si do título 1 deixa habilitada essa opção aqui, mas também deixa o teu texto formatado de uma forma incorreta, porque o tamanho correto é sempre 12. Beleza? Uma vez que eu tenha colocado aqui a formatação e eu tenho ajustado e deixado ela no tamanho 12, notem que ele ainda está como título 1 aqui em cima, estão vendo? Ele não perdeu em nenhum momento. Se eu clicar em qualquer outra parte do meu texto, está no texto normal. O único que está como título 1 é o meu título em si, beleza? Tem alguém na porta, é o velho. Valeu, velho. Ninguém reparou que ele está com a farda errada. Ou iPhone. Tem um iPhone na sala de novo? Sério? Aqui não apareceu, não. Pronto. Vou colocar uma outra formatação aqui. Vou pegar esse David Benson, que também está no corpo do meu texto. Vou formatá-lo como título 1 também. Ele pega o parágrafo inteiro. Genial. É porque a formatação de título tem sentido mesmo. Deixa eu dar um enter aqui. E vou aplicar ele como título 1. De novo, tamanho 20, não preciso, desço até o tamanho 12. Ele ainda continua com a formatação que eu quero. Uma vez que eu tenho habilitado essas duas coisas, aí que eu vou poder usufruir dele, tá? Porque você cria isso para poder mexer em outra parte. A formatação de título não é pelo formato, é para você habilitar um outro campo do teu texto. Vamos ver com esse campo agora. Deixa eu voltar ao meu texto como ele estava antes. Lindão, do mesmo jeito aqui. Vou descer uma página. Está aqui, uma página em branco. Nessa página em branco, eu vou adicionar uma informação que é o nosso índice sumário. Vou aqui até o sumário, que é a última opção do nosso menu inserir. Aí a gente encerra com o menu inserir, graças a Deus, tá? E eu tenho duas opções, ou ele em preto e branco, ou ele com a cor dos links. A cor dos links não é interessante, definitivamente não é interessante. Preto e branco. Aqui eu tenho meu índice sumário. O que é um índice sumário? Vocês têm costume de ler? Ler livros, obviamente, não vou falar ler mangá e outras coisas, não, porque aí não tem muito sentido. Se você lê livros, então você tem o conhecimento, ou então você conhece, ou você já viu algum sumário na sua vida, que é um resumo onde tem mais ou menos a página de cada um daqueles conteúdos, de cada um daqueles capítulos. Capítulo 1, página 12. Capítulo 10, página 187. O Wesley não está logado hoje. Saudades, Wesley. Aqui, quando você adiciona dentro de um editor de texto, ele não aparece. Ele não aparece porque não tem nada no teu texto que indique que é um título e que ele precisa estar aqui. Só vai aparecer alguma informação aqui no momento que ele tiver essa formatação. Então, é para isso que a gente usa as formatações. Título 1, título 2, título 3. E, se eu não me engano, tem bem mais do que isso. No menu formatar, aqui, tem até título 6. Tá bom? Então, eu vou habilitar uma formatação de título 1 aqui. Vou escolher outro campo do meu texto. Eu vou pegar aqui nomeações. Como é um título, tem que estar em um parágrafo sozinho. Vou aplicar o título 2. E em mais um trecho avulso do meu texto, vou pegar mais um trecho e aplicar o título 3. Tenho 3 títulos. Quando eu for voltar aqui para o meu índice sumário, é só clicar nele e atualizar. E agora sim, pelo fato de eu ter 3 partes do meu texto formatado, ele aparece, ele habilita. Se eu remover essas formatações, se eu vier aqui no Wesley e remover a formatação de título, só tem essa forma de fazer, tá? Vem aqui, texto normal, aplica o texto normal. Ao atualizar o meu sumário, ele some. Só vai ficar se ele tiver a formatação de título. Mas isso não significa que o texto de vocês tem que ficar com esse tamanho de título aqui. Como eu falei, você habilita para poder utilizar, mas deixa formatado do tamanho normal, tamanho 12, ok? Vou colocar aqui também como tamanho 12.
e não precisa estar nem em negrito. Eu reformatei e deixei as coisas do jeito mais parecido, como se fosse de verdade um título ou um parágrafo ou alguma coisa que tem um destaque, e vou voltar para o meu sumário, vou atualizá-lo, e eles continuam lá. Beleza? Deu para entender? Provavelmente para vocês que forem dizer que não, eu vou logo remover esses daqui. Estou prevendo riscos de vocês terem que não entendeu. E aí eu vou fazer essa mesma listagem aqui para baixo, com as opções título 1, e vou formatar cada uma delas com essa opção. Lembrando, a hora em que eu tirei, se eu atualizar aqui de novo, não apareceu mais nada, porque não tem nada no meu texto que está formatado com título. Vou formatar esses 3 trechos aqui, os 3 como título 1. Ah, Maurício, mas tem título 1, título 2, título 3. Calma aí. Os 3 estão com a mesma formatação. A minha pergunta é, como é que isso aqui vai ficar lá no meu sumário quando eu apertar aqui para atualizar? Se os 3 estão formatados iguais. Ah, eu não entendi. Era só não estar falando das piadas do John e com o iPhone e tal. Como é que vai ficar lá no meu sumário? Os 3 vão ficar em linha, os 3 vão ficar do mesmo jeito. Eu formatei os 3 com a mesma formatação. Todos eles estão como título 1. Como é que eles vão ficar aqui? Digam aí. Ilusão, Cracolândia, Letícia, Letícia, onde você vai estar? Nossa Senhora. Onde você vai com aquela... Meu Deus. Com aquele mototaxista. Lembra de trocar o nome na hora que eu for fazer a chamada, tá? Por favor. Embaixo um do outro. Por quê, Adriel? Diga aí pra mim. Exatamente isso. Mas por quê? A pergunta é o porquê. Exatamente, na mesma formatação. A gente usa formatos diferentes de título quando a gente quer dar uma ideia de títulos que são subordinados. Por exemplo, se no título 1 eu tivesse um subtítulo dentro dele, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia colocar mais uma informação, ou poderia colocar ou o título 2 ou qualquer um deles outros com um título menor. E aí, dentro do meu sumário, esse ficaria como se ele estivesse dentro um do outro. Tá? Todos eles que forem título 1 vão ficar como se fossem principais. E os títulos 2 para dentro é como se eles estivessem nessa ideia de subordinação em si. Beleza, meus queridos? E outra coisa, vocês podem editar dentro do sumário, tá? Pode parecer que ele é amplamente automático, mas se você resolve, por exemplo, apagar o 2 aqui, é editável. Beleza? Só que no momento que você atualizar, ele vai voltar para o 2 normal. Mas é editável. Beleza? Se tem a mesma formatação, eles ficam elencados iguais. Se tem formatações diferentes, eles ficam com essa ideia. Deixa eu colocar aqui um outro título, um outro formato. Vou colocar o 6 nesse daqui. Vou atualizar lá. E o 6 está lá para dentro. Beleza? Inclusive, vou aqui voltar aos meus formatos normais, remover isso daqui, colocar como todos como texto normal, atualizar lá em cima e tá aqui, tudo bonitinho. Se você tem essa necessidade de apagar com sumário, tá? Botãozinho direito, excluir sumário. Sumário é mais tranquilo, quando você pega a ideia. Se você não pegou a ideia, você fica meio que boiando em como é que você vai utilizar. A pergunta é, vocês pegaram a ideia ou estão boiando? Se está boiando, digita boiando. Se pegou a ideia, digita peguei. Espero que não tenha muita gente boiando. Porque nem boiar eu sei. Eu sou o tipo de pessoa que morre na piscina de criança. 6 centímetros de água, eu tô morrendo afogado. Peguei, 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 peguei. É sério, todo mundo pegou? Nem boia eu tenho. É isso aí. A gente precisa de boia pra quê? Se a gente não vai pra praia, se a gente não vai pra piscina. É isso aí, pô. É nessa revolta mesmo. Pronto. Ótimo, então. Vamos seguir nosso bonde. Vamos para nossa prática de sala, então.
que a gente vai fazer? Eu vou pedir para vocês pesquisarem um autor, um cantor, alguém midiático que pelo menos tenha conteúdo a ponto de justificar você fazer um trabalho sobre ele, tá? Não vale pesquisar sobre, sei lá, um professor aqui do SEDASP, porque não vai ter nada para você digitar. Se não tiver nada para digitar, aí é complicado. Então, a pesquisa pode ser feita pelo Wikipedia, só que quando vocês forem entregar, por favor, tenham a decência de usar pelo menos o colar especial para não mandar link. Se mandou link, vocês estão de sacanagem comigo. Eu desconsidero ou então diminuo a pontuação, tá? Essa pesquisa tem a descrição aqui, como é que vai ser feita. Uma página dessa pesquisa é dedicada ao conteúdo, a outra a imagens em relação a isso, e no começo do documento você tem que ter um sumário, um índice sumário. Lembre-se, essa atividade vai ser reutilizável, tá bom? Então, entre criar ela e mandar ela pelo nosso Google Sala de Aulas e criar com o editor aqui, é melhor criar só com o editor. Cria um arquivo novo, em branco, e compartilha comigo ou envia para mim por e-mail, tá? A gente vai utilizar ela de novo na atividade de casa. Mostrando aqui como ficaria, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa sobre uma personalidade, beleza. Aqui está a minha pesquisa sobre a minha personalidade. Sobre o nosso querido Bonovox. Vou até apagar o cabeçalho para ficar bem elencado, bem explicadinho. Vou apagar o cabeçalho e vou apagar a minha nota de rodapé. Apagar todas as informações e eis aqui minha pesquisinha. Peguei, Zé, cuidado com essas piadas, Zé. Zé, tu te apruma e te arruma, Zé. Pronto. Voltando para a atividade, eu tenho que colocar algumas informações, por exemplo, os trabalhos que essa pessoa fez. Ela deve ter um motivo para você ter escolhido ela. Deve ser, no mínimo, famosa. Se não for, não sei, fazer o trabalho sobre a sua mãe ia ficar estranho. Mas tudo bem. Além disso daqui, a sua pesquisa tem que estar na segunda página. Inclusive, o título dela tem que estar formatado como título 2, tá? Então, por exemplo, o título dessa minha pesquisa é Bonovox. Já vai formatado como título 2. Lembrando do tamanho, tá? Porque o tamanho está desnecessário, coloca no tamanho correto, que é sempre 12. Voltando para o restante, eu tenho que ter 3 páginas, 3 figuras, tá? Tenho que ter 3 imagens em relação ao meu autor e uma página 3. Então, eu tenho que criar mais uma página no final desse documento e colocar 3 figuras. Deixa eu criar logo aqui. E aí eu insiro 3 imagens. Se é sobre o Bonovox, posso pegar essa. Ai, meu filho. Deixa eu ver se na própria página do Wikipedia tem. Era bom se tivesse, né? Pronto. Nossa, isso daqui ele devia ter uns 15 anos. Saudades dessas modas. Deixa eu pegar a última imagem agora. Tá parecendo mais um cantor de brega do que um vocalista de banda de rock, mas não tem problema. Tem umas 3 imagens. Vou fazer algumas manipulações com ela, mas vocês fiquem à vontade para fazer como vocês quiserem. Eu só quero poder movimentá-las livremente. 3 imagens do meu caro Bonovox. Vou dar essa imagem aqui para o canto. Na terceira página, eu também quero um título. O título dessa página vai ser Figura, se eu não me engano. Pronto. E vai ter que estar formatado como título 3. Apliquei a formatação de título 3. Posso diminuir a fonte. Posso deixar essa fonte preta, porque ela não está preta. Um minutinho que eu olho lá, já olho as que vocês estão escrevendo no chat. Pronto. Vamos seguir para o próximo passo. No último passo, vocês vão ter que inserir um sumário na primeira página do seu documento e nele deverão aparecer pelo menos os 2 títulos. Então, tem que estar formatado como título 3 aqui e aqui como título 2 e na primeira página desse documento tem que ter um sumário, tá? E nesse sumário tem que aparecer tanto isso quanto isso. E eu acabei de explicar como é que faz. Não vou mostrar como é que faz aqui, porque senão eu vou estar dando a pesca de graça para vocês. Aí vocês estão na Disney. Beleza? Seguindo o nosso bonde. E no último ponto, não esqueça que seu documento precisa ter número de páginas no canto superior direito a partir da biografia. Então, como é que vocês vão fazer isso? O documento tem 3 páginas. Se eu quero o número de páginas no canto superior direito, canto superior é cabeçalho ou rodapé? Tem como fazer quando chegar em casa? Se tem como fazer, tu não tá em casa, tá no meio da rua ou uma coisa assim, que dá para fazer isso aqui tranquilo pelo editor normal.
Independentemente se você está com o celular ou está no computador. Mas tu não pode fazer agora de jeito nenhum, fica complicado. Então é melhor esperar para fazer em casa. Ah, só queria ver as orientações. Eu vou deixar as orientações. Eu estou explicando para deixar só as orientações e deixar o tempo para vocês fazerem, tá? Se o número da página é no canto superior direito, então é no cabeçalho. Não falei que precisa de rodapé, beleza? Se tiver aí, eu já acho meio estranho. Vou deixar a atividade aqui, aberta para vocês consultarem, e vocês têm tempo hábil para fazer toda ela. Inclusive, vocês têm mais de 30 minutos para fazer a atividade. Estejam à vontade. Quem for encerrando, vai enviando para o meu e-mail. E você já sabe meu e-mail, mas eu vou escrever no chat. Nunca se sabe, né? Tá aí meu e-mail no chat. Dá para fazer pelo celular? Dá. As imagens dá para fazer eu inserindo o índice sumário. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma parte dela que não dá para fazer. Porque aí, se tiver, eu já pontuo, já tiro a sua dúvida e já diminuo essa parte do trabalho, tá? Deixa eu ver aqui. Opa, o celular tá sem internet. Hum, Pronto. A única dificuldade seria o sumário, mas você vai formatar todo o texto do jeito que eu pedi, colocando as formatações de título, e quando você vier aqui, no presencial, você pode colocar só o sumário que vai faltar. Porque literalmente vai ser só dois botões. Quando você chegar aqui e tiver com as páginas a quantidade correta, só vai faltar o sumário, tá bom? Porque não tem o ícone de inserir o sumário no editor de texto para celular. O restante, as imagens, as formatações, dá para fazer tudo perfeitamente, inclusive cabeçalho de rodapé, beleza? Vou parar a gravação, sem links. Se tiver links, eu começo a tirar ponto, tá bom? Se eu penso que não tiver link, é sacanagem. Depois disso, em outra página do seu documento, você vai inserir 3 imagens relativas a essa pessoa, pode ser a obra dele, se ele for um pintor, pode colocar um portfólio. Se ele for um cantor, você pode colocar capas dos álbuns. Se ele for um artista, não sei, um ator, você pode colocar fotos dos filmes que ele fez. Ou então, se ele for, por exemplo, um youtuber, pega uma thumb dos vídeos dele e coloca aí. Coloca, sei lá, os 3 melhores vídeos do youtuber que você gosta, se é um TED da vida, esteja à vontade. Mas, pera, tem alguém falando no negócio? Calma aí. Tem alguém com o microfone habilitado? Não, estou ouvindo vozes. Pronto. Terceira página é isso. Uma vez que você tenha colocado as suas informações na segunda página e na terceira, você volta para a primeira para inserir o seu sumário. Tá? Só que o sumário só funciona se você lembrar de colocar essas formatações aqui, ó, que estão até em negrito durante o corpo do teu texto. Beleza? E por último, eu quero que o seu documento tenha números de página. Esse número de página tem que estar no canto superior direito. Beleza? Então você vai colocar como? Você vai colocar com o seu cabeçalho. Beleza, Vitor? Deu para pegar? Eu repeti direitinho, tá suave? Se tiver, dá um indicativo aí, que aí a gente segue o nosso bonde. Pronto. Suave demais.